Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nessa conferência do Espírito Santo, vem ao meu coração o fato de que nós não podemos exagerar a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos convence de pecado. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela como propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que é o penhor, a garantia de que o Deus que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo quem produz o fruto em nossa vida, o caráter de Cristo. É o Espírito Santo quem nos transforma em templo da morada de Deus. É o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e nos ilumina para entendermos a Bíblia. É o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá poder. É o Espírito Santo quem nos enche. É o Espírito Santo que intercede por nós e nos assiste em nossa fraqueza. É o Espírito Santo que é o outro consolador. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. E então nós vamos ler a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, rogando que Ele ilumine o nosso coração, a nossa mente, para entendê-la. Romanos capítulo 8, por gentileza. Romanos 8, versos 26 a 30. Eu estou seguindo a versão ARA, e eu acho que vai ser até projetado, salvo o melhor juízo. Antes de ler esse texto, todos sabem que Romanos é o grande manifesto cristão. É o Evangelho segundo Paulo. É a obra teológica mais robusta que foi escrita. Talvez o livro mais importante na história da igreja. Foi com a leitura de Romanos que Aurélio Agostinho foi convertido. Foi através da leitura de Romanos que o monge agostiniano Martinho Lutero teve uma experiência com Deus e levantou a bandeira da reforma. Foi através da leitura do prefácio de Lutero à carta de Romanos que John Wesley experimenta um grande avivamento espiritual na sua vida e, por conseguinte, em toda a Inglaterra. Então, os estudiosos dizem que esta carta é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E eu estou inclinado a crer que é verdade. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então Romanos 8 deve ser o pico do Everest. Porque aqui você encontra a obra do Espírito Santo. Aqui você encontra a segurança da salvação que Ele, nos regenerando e nos assistindo, nos fornece. E esse texto diz assim, a partir do verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, eu quero fazer uma declaração contundente, talvez até provocante. E a declaração é esta: nem todas as pessoas que planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E eu queria ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Claro que eu não vou recordar vocês a goleada de 7-1.
Eu vou trazer à memória esclarecida de vocês fato anterior, 1950. O Brasil hospedava, naquela ocasião, pela primeira vez, uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa, o Brasil abre aquele campeonato no Maracanã, construído para aquela finalidade, goleando o México por 4-0. Vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Depois ganha da então Iugoslávia por 2-0, classificando-se para a fase seguinte. Quando vai para a fase seguinte, o Brasil se torna um fenômeno, porque ele goleou a Suécia por 7-1. Vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã, com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. No Brasil inteiro se festejava, as bandeiras eram desfraldadas, as pessoas dançavam nas praças e nas ruas, já comemorando antecipadamente a vitória. Para não frustrar, novamente, a expectativa, o Brasil entra em campo e faz 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. A partida começa, o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. E o Maracanã cobriu-se de silêncio. E a nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Quero dizer a vocês, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto lido nos revela isso. E a primeira coisa que Paulo vai dizer no verso 26 é esta: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Notem que nós não somos mais do que vencedores porque somos fortes. Somos mais do que vencedores apesar de sermos fracos. Eu sempre gostei muito de ler. E praticamente todas as semanas eu visito alguma livraria para ver o que está saindo. E vocês muito bem sabem que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou lendo direito esses livros. Mas esses livros dizem para você: você é forte. Você é um gigante. Há poder nas suas palavras. Basta fazer cócegas no seu interior, levantar-se-á daí um gigante. Quando eu olho para a Bíblia, ela diz exatamente o contrário. Ela diz que nós somos fracos. Fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. As meninas mais inteligentes do que os homens driblam isso melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã e é um caos. Põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já não choramos e gememos, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais.
também temos fraquezas morais. Já prometemos a Deus, com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais vou cometer este erro. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Mas ainda nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos não praticamos, o mal que não queremos, esse fazemos. O que é magnífico é que, apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, Deus não nos rejeita, Deus não nos põe na lateral da vida. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A ideia do texto é que a vida é um fardo tão pesado que nós não conseguimos carregar esse fardo sozinho. Tem muita gente, meus irmãos, que não aguentam mais o fardo da vida. Por isso entopem as veias de drogas. Por isso se embriagam nas mesas de botequim. Por isso flertam com a própria morte, saltando no abismo do suicídio. Mas em vez de nós sermos esmagados pelo fardo da vida, o Espírito Santo vem e toma esse fardo por nós e nos assiste em nossa fraqueza. Ele tem nos assistido, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos consolado, Ele tem nos renovado, Ele tem nos enchido de poder, Ele tem nos assistido de uma maneira tão extraordinária. Mas você pergunta: por que nós somos fracos? Em que consiste a nossa fraqueza? Em que poros transpira, transborda a nossa fraqueza? E Paulo responde: nós somos fracos a ponto de não sabermos orar como convém. Note que oração é um exercício espiritual. Nem isso nós sabemos fazer. E sabe por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Deixa eu me dizer, Deus ama tanto você, Deus gosta tanto de você, Deus se importa tanto com você, que Ele não dá o que você quer. Ele dá o que você precisa. Ele dá o melhor. Eu não sei orar como convém. Então, para os rapazes e moças aí, fica calmo, tá? Se Deus bota uma placa com letras vermelhas de neon dizendo não insista não. Deus enxerga na curva. Deus enxerga no escuro. Ele está te livrando. Calma o seu coração. Quando José queria sair do Egito, aliás, da prisão do Egito, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Ele esqueceu. Eu imagino que o José deve ter ficado frustrado e aborrecido. E por que ele não saiu da prisão quando ele queria sair da prisão? Porque se ele fosse sair quando queria, ele seria talvez um bom lavador de pratos no copo do faraó, no palácio do faraó. Mas nesses 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da prisão e ser governador do Egito. Jesus nos ensinou a orar. E assim nos ensinou: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Jesus nunca ensinou isso. O que ele ensinou foi: todo que pede, recebe. Ai de nós, se estivesse escrito: todo que pede, recebe o que pede.
Nenhum pai, nenhuma mãe deixa uma criança pequena brincar com a faca afiada. Ah, mas eu quero brincar com a faca. Mas não vou dar, meu filho. Sinto muito. Ah, mas eu vou chorar. Pode chorar. Ah, eu vou pegar pirraça. Pode pegar pirraça. Não vou entregar a faca para você. Eu não quero ver você se destruindo. Às vezes nós pegamos pirraça, querendo que Deus, meu filho, eu não vou lhe dar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho o melhor para você. Eu vou dar o que você precisa. Você não sabe orar como convém. Você não sabe pedir o melhor para você. Então deixe que eu tomo conta da sua vida. É o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Mas nota em segundo lugar, no versículo 26 ainda, quando Paulo diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E eu acho isso aqui de uma riqueza e de uma profundidade exponencial. Pensem comigo. Você tem o Deus Pai, você tem o Deus Filho, você tem o Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, um único Deus, da mesma essência, da mesma natureza, com os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, dentro da Trindade, você tem dois intercessores. Primeiro, você tem um intercessor legal, é o nosso advogado justo. Sempre que chega uma acusação contra você lá no tribunal de Deus, a Bíblia diz: quem os condenará? Ou melhor, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Sempre que chega uma acusação contra você lá no tribunal de Deus, Jesus se levanta, Ele é o seu advogado, diz: Pai, por esse pecado que está sendo acusado, eu morri na cruz. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Então essa acusação não prevalece diante do teu tribunal. Mas agora, em segundo lugar, nós temos um segundo intercessor, que é o Espírito Santo. Ele é o intercessor existencial. Se Jesus intercede por nós à destra da majestade, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. De que maneira? De três maneiras. Primeiro, Ele intercede por nós com total intensidade, intercede por nós sobremaneira. Essa é a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, Ele é Deus, tem os mesmos atributos de Deus, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele emprega toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu poder para orar por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, a intercessão do Espírito Santo, ela é agônica, com gemidos inexprimíveis. Isso aqui é tão extraordinário. Talvez na minha biblioteca, em termos de comentários bíblicos, Pastor Joel, o livro da Bíblia que eu tenho mais comentários é sobre Romanos. Eu já li pelo menos umas 2 dezenas de bons comentários de Romanos. Eu nunca encontrei qualquer exegeta, hermeneuta ou intérprete das Escrituras que pudesse mergulhar nas profundezas do que está escrito aqui. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A pergunta é: o que é um gemido? O gemido é uma expressão tão intensa de sentimento e de dor que você não consegue articular em palavras. Então você geme. Ora, mas o Espírito Santo é Deus. Portanto, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a linguagem do céu, Ele conhece a linguagem da terra. E quando Ele está orando por você, ao Deus que está por você, em você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra. E então Ele geme com gemidos inexprimíveis. Com essa intensidade e com essa agonia. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por nós de maneira intensa, de maneira agônica e, em terceiro lugar, de maneira eficaz. Porque o verso 27 nos explica:
Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo nunca vai interceder por você, em você, ao Deus que está sobre você, na contramão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, Paulo prossegue no verso 28 e usa uma palavra extraordinária, começando o verso 28. Como é que ele começa? Sabemos. Essa palavra sabemos, ela vem de um termo da matemática, é um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Ele não diz sentimos, ele diz sabemos. É garantia, é segurança. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo, irmãos, ele é tanto desesperador, quanto muito consolador. Porque às vezes nós queremos usar só nas horas boas. Todas as coisas cooperam. E quando a enfermidade chega? E quando você é despedido da empresa? E quando o luto bate à porta da sua família? Pode ser desesperador. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiramente, vamos entender o que ele não está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Aliás, uma frase de efeito de livro. Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu quero dizer para você que crente enfrenta problema. Crente fica doente. Crente bate carro. Crente enfrenta acidente. Crente chorador do luto. Crente enfrenta até bala perdida na rua. Crente é sequestrado. Então coisas ruins acontecem com gente de Deus. Quem está falando isso é Paulo. Se pensa num cara que atraía a tempestade, Paulo era um deles. Por onde Paulo passava, ele enfrentava problema. Era preso aqui, era açoitado ali, batia no cara com varas acolá, enfrentava naufrágio aqui, era acusado acolá. O homem vivia uma luta tremenda e constante. Mas ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como o pastor brincou agora há pouco. Vou dar uma olhadinha no horóscopo para ver se o negócio está bom para o meu lado, se os astros estão a meu favor. Vou dar uma olhadinha que roupa que eu vou usar hoje para ver se o dia melhora para mim. As coisas se encaixam. Não existe esse negócio não. Não existe isso não existe coincidência, não existe azar, não existe sorte, não existe determinismo, não existe olho gordo, não existe macumba para crente. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A sua vida está guardada, protegida por aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. As coisas não se encaixam como que não coincidência não. Quem está tecendo os fios da sua vida é o tapeceiro divino. Tem hora que tem coisa assim difícil, tem hora que tem cores mais fortes, tem hora que tem cores mais leves. Ao final isso vai ser um produto maravilhoso. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está trabalhando as circunstâncias da sua vida, para que ao fim tudo seja feito
para o seu bem. Me permita dizer isso. Tem hora que você não consegue entender o que Deus está fazendo. É verdade. Preste atenção nisso. Se eu conseguisse entender quem é Deus plenamente e tudo que Ele está fazendo, eu seria parecido com Ele, igualzinho a Ele. Eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou fraco. Deus é soberano. Então deixa eu lhe dizer algo. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender quem é Deus. Ele é bom, Ele é soberano, Ele é seu Pai. Ele está trabalhando por você e não contra você. Me permita ilustrar. Quando Albert Einstein veio à América depois do sucesso da teoria da relatividade, uma repórter perguntou para a esposa dele, que o acompanhava, assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Eu posso não saber tudo o que Deus está fazendo comigo, mas eu posso saber que Deus é bom, que Ele é meu Pai, que Ele tem o melhor para nós. Igual aquele menino que caminhava pela rua, feliz da vida, com um pacote nos braços, correndo alegre, feliz. Alguém aborda o menino e diz: meu filho, o que está fazendo? Por que você está tão alegre assim? É por causa desse pacote? O que tem desse pacote aí? Eu não sei o que tem desse pacote aqui não. Mas por que você está tão alegre então? Porque foi meu pai que me deu. Meu pai só me dá coisa boa. Me permite ilustrar de outra maneira. Quem já leu As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman? Vários aqui. Quando ele era criança, brincando aos pés da mamãe dele, a mãe estava fazendo um bordado à mão. E ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e não conseguiu conter. E disse: mamãe, mas que coisa horrível o senhor está fazendo. As linhas estavam soltas. A mãe compreendeu o dilema dele, pegou no colo, mostrou o bordado de cima para baixo. Tinha beleza, tinha harmonia, tinha cores. Tem hora que nós olhamos para a nossa vida como uma criança olha o bordado pelo avesso. As linhas estão soltas, as coisas não se encaixam. Mas haverá um dia em que Deus vai botar você no colo dele, vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e então você vai compreender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Agora, a pergunta é: que bem é esse? Que bem é esse? Será que é ser rico? Ser rico é uma bênção. É ter saúde? Ter saúde é uma bênção. É ter sucesso profissional? Ter sucesso profissional é uma bênção. É ter uma família maravilhosa? Ter uma família maravilhosa é uma bênção. Que bem é esse? Que todas as coisas cooperam para ele. A resposta está no verso 29. E no verso 29 está escrito que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Não é você ser rico, não é você ser famoso. Isso pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Em outras palavras, o projeto de Deus não é apenas levar você para o céu. O projeto de Deus é transformar você à imagem do Rei do céu. Como isso acontece? O verso 30 responde: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo começa com Deus e não com você. Não fui eu quem escolhi a Deus, foi Deus quem me escolheu. Não fui eu quem achou Jesus, ele não estava perdido, perdido estava eu. Foi ele que me achou.
Não foi eu que comecei a amar a Deus e então, em resposta ao meu amor por Ele, Ele passou a me amar. Não. Ele me amou primeiro. O meu amor por Ele é um refluxo do fluxo do amor dele por mim. E então Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E esse chamado, nas palavras do próprio Jesus, é a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a voz do Evangelho. É a voz que ecoa desse púlpito domingo após domingo. É a pregação das Escrituras. Aos que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. E vocês muito bem sabem que há dois chamados. Há um chamado externo e há um chamado interno. Irmãos, convenhamos aqui. Já passaram por esse púlpito tantos homens de Deus. Pastor Joel é um homem de Deus e ele prega aqui toda semana. Mas ele, qualquer outro que subir a esse púlpito ou em qualquer outro púlpito, nós somos rigorosamente limitados. Sabe o que significa isso? Que nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Foi isso que João Batista disse no deserto: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só ele pode fazer isso, nós não podemos. Então, há dois chamados, um externo e outro interno, um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Foi Jesus quem disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas se eu pudesse ouvir o testemunho de conversão de cada um aqui, nós escutaríamos histórias tão lindas, tão lindas. Quando a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito Santo vem e tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, vai lá dentro, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E de repente aquilo que nunca tinha feito sentido para você, faz todo o sentido do mundo. De repente aquilo que você não tinha nenhum prazer, agora é o deleite da sua alma. De repente aquilo que encantava os seus olhos, agora não encanta mais. Essa voz é poderosa. Permita ilustrar de novo. Eu estava no meu gabinete pastoral há muitos anos, lá em Vitória. Na segunda-feira chega um cidadão, bate a porta do gabinete e disse: eu posso falar com o senhor? Eu falei: claro que pode. Ele me disse: eu estive aqui no culto à noite, ontem à noite, no culto da igreja. Eu falei: mas que bom, o senhor é muito bem-vindo aqui. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto, não. Eu falei: como assim? Não, eu não vim participar do culto. Eu falei: mas o senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu: eu vim roubar um carro. Eu era um traficante. E eu estava lá na rua, o carro estacionado em frente, olhando que carro seria mais fácil eu levar, quando eu escutei uma música que brotou do templo. E do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, a palavra de Deus foi tão poderosa no meu coração, que as escamas caíram. E eu saí daqui ontem chorando, e cheguei em casa chorando, e minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou a minha vida. Ele chama. Chama na rua. Chama no hospital, chama numa cama de CTI, chama num campo de futebol, chama no bar da esquina. Um dos meus colegas de turma se converteu de uma maneira muito interessante. Ele estava vindo de um baile de madrugada, bêbado. Viu um folheto rasgado, sujo, amarrotado no chão, cheio de poeira. Ele pegou o folheto. Ainda tinha lucidez para ler. E leu o folheto amarrotado e se converteu de madrugada, sozinho no meio da rua, voltando para casa bêbado. Pastor, pregador do Evangelho.
Então a voz de Deus é poderosa. O que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. E prossegue Paulo: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Meus irmãos, aqui está o coração da Bíblia. Eu quero encorajar você em nome de Jesus. Obrigado, Carisma. Estudem, compreendam o que a Bíblia ensina sobre justificação. Irmãos, isso é a essência da Bíblia. Justificação é um ato legal de Deus, não é um processo, como a santificação. É um ato, acontece uma única vez, nunca mais se repete. Não acontece dentro de você, não acontece lá no tribunal de Deus. A justificação não tem graus, significa uma pessoa que acabou de ser regenerada agora está tão justificada quanto um crente de 50 anos de vida piedosa. Então vamos compreender um pouquinho o que é isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Quantos estão destituídos da glória de Deus? Todos. Quantos justos existem? Nenhum sequer. Então aqui está todo mundo no mesmo nível. Agora, a Bíblia diz que nós pecamos por palavras e vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Preste atenção. Você lembra de todas? Só fazer um checklist. Já falou mal dos outros? Já contou uma piada? As nossas piadas não são escandalosas não, tá? As nossas piadas são só para dar risada. Já contou uma piada indecente? Já clicou espalhando fake news? Já espalhou boataria? Já mentiu alguma vez? Ah, você não lembra. Está tudo registrado nos anais do tribunal do céu. Vamos dar conta, em segundo lugar, de todas as nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu filho não viu, sua filha não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu pastor não viu, Deus viu. Se apagou a luz, fechou a porta do quarto, Deus estava lá. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mas mais grave do que isto, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos pensamentos e desejos. Permita fazer uma digressão rápida. Você sabia que Paulo, em Romanos 7, só chegou à conclusão de que ele era pecador por causa do 10º mandamento da lei? Qual a diferença dos 9 primeiros mandamentos para o 10º? Os 9 primeiros mandamentos do decálogo da lei de Moisés, todos são objetivos. Qualquer um olha, qualquer um observa, qualquer um percebe, qualquer um julga. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa pode olhar, legislar e julgar. Mas o 10º mandamento é: não cobiçarás. Isso é foro íntimo. Isso é subjetivo, isso só Deus vê, só o tribunal de Deus tem competência de julgar, e julga. Agora, preste atenção, os entendidos da área, e aqui tem alguns, inclusive o meu amigo Felipe, os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Tem dia que passa até um pouco mais. Quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o seu amigo mais próximo? Pense comigo se nesse telão aqui fossem colocados o que nós pensamos a semana passada. Botaria todos nós de cara no chão.
Eu acho que a essas alturas, pastor Joel, tem alguém dizendo assim: eu vim aqui hoje para escutar uma coisa mais light, eu não estou gostando desse negócio. Mas então eu vou lhe fazer um elogio, mas um elogio assim muito alto. Imagine que você seja a pessoa mais piedosa de Americana. Imagine que você durante um dia inteiro não pecou nem uma vez, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão. Imagine que desses 10.000 pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver só 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90. E no final de um ano? Quem fez comum aí? 90 vezes 12. 1.080. Vamos arredondar para 1.000, para melhorar. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 66.000 pecados. Agora, pense comigo, um réu vai a júri popular, e o advogado de acusação e o promotor provam pelos autos do processo que aquele réu cometeu 66.000 violações da lei. Qual é a condição desse réu? Vai ser condenado. Bom, mas os tribunais aqui da terra, você compra juiz, você suborna testemunha, você compra sentença, o justo sai como inocente, com o culpado sai como inocente. Mas eu pergunto a você, lá vai ser o reto juiz, Jesus, juiz de vivos e de mortos. Você acha que alguém vai chegar para ele e falar: dá um jeitinho para mim aqui que eu molho a tua mão, Jesus? A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não terá o culpado por inocente. Mas deixa eu dizer agora uma coisa complicada para você. Você não precisa ter 66.000 pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Vou dizer algo mais chocante. Só gente perfeita entra no céu. Sabia disso? Porque está escrito na Bíblia que nada contaminado vai entrar no céu. Se entrar um pecado no céu, o céu não é mais céu. Aí você está chegando a uma conclusão terrível. Se é desse jeito, então eu estou frito. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. O que significa isso? Significa que você nunca, jamais pode salvar a você mesmo. É impossível você salvar a você mesmo, pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pelos seus predicados morais. Mas eu tenho uma gloriosa notícia a dar para vocês nesta noite. Aquilo que você e eu não podemos fazer, Deus fez por nós. Deus fez por nós. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. E diz a Bíblia, quando Jesus estava lá na cruz, Deus o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz 1 de Pedro 2,24 que foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E diz a Bíblia que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Não havia beleza nele naquele momento. O sol escondeu o rosto dele. O próprio Pai escondeu o rosto dele e o desamparou, porque ele era totalmente pecado. Não seu pecado, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, todos sobre ele. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E quando ele estava lá na cruz, a penúltima palavra dele foi esta: está consumado.
É a palavra grega tetelestai. Está pago. Aquele que crê em mim não tem mais dívida. Sua dívida está quitada. Seu perdão está garantido. A sua salvação está assegurada. Aquele que está em Cristo não tem mais condenação sobre ele. Não apenas você não tem mais dívida no tribunal de Deus, mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, não apenas não tem mais dívida, mas tem um depósito, um saldo infinitamente poderoso na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Você está justificado. Eu vou encerrar, mas preciso dizer isso ainda. Ensaiaram bem, vocês estão de parabéns. Tem um versículo na Bíblia que é encantador e às vezes a gente passa por ele sem perceber. 1 de João 1,9. Quem me ajuda de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendamos uma coisa: justo não perdoa. Sabia disso? Justo aplica a lei e requer que a justiça seja feita. Eu ilustro. Pense comigo, você está em casa com a sua família e chega um bandido de arma em punho e tira a vida de um membro da sua família na sua presença. A polícia é acionada e apanha o criminoso, leva para a cadeia, ele vai a júri, 7-0 para condenação, 30 anos de cadeia. Eu pergunto a vocês: o juiz, em nome da lei, em nome da justiça, pode dizer para esse criminoso: vai para casa, não tem crime, fique em paz? Ele pode fazer isso em nome da lei e da justiça? Resposta: não. Qual o papel do juiz? Aplicar a lei, exercer a justiça. Por que esse versículo não está escrito assim: Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados, mas Deus é fiel e justo? Como assim? Como assim? Por que Deus é fiel e justo para perdoar? É porque quando você é justificado pela fé, isso não significa que você não continue mais sendo pecador, porque a glorificação se dará quando Jesus voltar. Aqui ainda nós temos falhas. Mas a palavra confessar no grego aí é a palavra homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. Quando você vai confessar um pecado, você concorda com Deus que você errou. Diz: meu Deus, eu errei, eu pequei. Aí Deus olha para o sacrifício de Jesus lá na cruz e diz: esse pecado já foi punido. E eu sou justo para não punir o mesmo pecado duas vezes. Então, porque eu sou justo, já puni no meu filho, eu não puno em você, eu perdoo você por causa da justiça do meu filho aplicada à sua vida. Portanto, justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Ilustro de novo. O que é perdão? Imagine que você deva R$1 milhão ao banco. Você está quebrado, não tem um centavo. Alguém vai lá e deposita na conta R$1 milhão. A sua dívida está o quê? Quitada. Você não deve mais nada. Mas você estava quebrado. Quebrado continua, só não tem mais dívida. Isso é perdão. Agora, o que é justificação? Você está quebrado, uma dívida de R$1 milhão. Alguém vai lá e quita a sua dívida. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, anulou-o, encravou na cruz. Mas foi lá na sua conta que estava zerada e fez um depósito infinito na sua conta. Toda a justiça de Jesus está na sua conta. Isso é justificação. E eu concluo dizendo que é por esta causa que Paulo prossegue e diz assim: aos que Deus justificou, a esses Deus também
glorificou? Paulo errou na teologia ou na gramática? Porque glorificação é um fato futuro e não passado. Nem você nem eu estamos glorificados aqui nessa noite. Correto? Claro. Quando é que vai acontecer a glorificação? Quando Jesus voltar em majestade e glória. Mas Paulo coloca a glorificação como um fato pretérito, passado, consumado. Sabe por quê? Porque esse projeto é um projeto eterno. Deus não usa rascunhos nos seus planos. O plano de Deus não pode ser frustrado. Então você que foi predestinado, chamado, amado, você que foi chamado com santa vocação, você que foi justificado, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está glorificando. Deus é soberano na nossa salvação. Deleitemo-nos nele, exaltemos a ele e vivamos para a glória dele. Que ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.